A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje estamos aqui, dia 31 de março de 2025, e nós estamos aqui para darmos continuidade à leitura da Palavra de Deus, livro do profeta Isaías. Vamos ler hoje o capítulo 19 e um total de 25 versículos desta palavra maravilhosa. E como eu sempre digo, a cada dia nós estamos obtendo conhecimento desta palavra. Amém? Então vamos lá? Hoje, segunda-feira, irmãos, você que é fora do Rio de Janeiro, né? Nós estamos hoje com o tempo nublado, né? Não está chovendo, tá abafado, né? Tá um pouco quente, abafado, né? Mas hoje o sol aqui não apareceu, né? O sol hoje não deu o ar da graça, né? Como muitos dizem. Mas vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Livro do profeta Isaías, capítulo 19. Vamos falar hoje sobre a profecia contra o Egito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguns tópicos. Não, é somente esse mesmo, a profecia contra o Egito. Então vamos lá, a leitura. Isaías 19 e verso 1, que diz assim: Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Verso 2. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, e reino contra reino. Verso 3. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores e adivinhos e mágicos. Verso 4. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Verso 5. E falarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Verso 6. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos se murcharão. Verso 7. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados, e não subsistirão. Verso 8. Os pecadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam um anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão.
Verso 9. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. Verso 10. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Verso 11. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoar, o conselho dos sábios, conselheiros de Faraó se embrutecerão, embruteceu, como pois a Faraó direis: sou filho de sábio, filho de antigos reis. Verso 12. Onde estão agora os teus sábios? Anuncie-te agora ou informe-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Verso 13. Loucos se tornarão os príncipes de Zoar, e enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. Verso 14. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado, quando se resolve no seu vômito. Verso 15. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Verso 16. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. Verso 17. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isto se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Verso 18. Naquele tempo haverá 5 cidades da terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará a cidade da destruição. Verso 19. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erguirá ao Senhor na sua fronteira. Verso 20. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhe enviará um redentor e protetor que os livrará. Verso 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios desconhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor.
e os cumprirão. Verso 22. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converterão ao Senhor, e ele mover-se-á as suas orações e os curará. Verso 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Verso 24. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Verso 25 e final. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Então foi aí um total de 25 versículos deste capítulo 19 do livro do profeta Isaías. Como eu falei, São Gonçalo, Rio de Janeiro, hoje bastante nublado. Mas vamos falar um pouquinho, a respeito desta profecia, aonde o profeta Isaías, ele prediz, ele coloca aqui um julgamento divino, que vinha sobre o Egito. Portanto, a gente vê que não queriam nenhum proveito, Judá não se aliou exatamente com os egípcios por conta do pecado, porquanto a fé dos egípcios eram em ídolos, não era exatamente no nosso verdadeiro Deus. E a gente vê que em todas as situações, quando o homem ele se apega tanto a ídolos, tanto a imagens, você vê que o Senhor, é como se o Senhor ele se retirasse, vamos dizer assim, e deixasse aquela pessoa crendo naquele ídolo. Por quê? Amanhã ou depois, aquela pessoa vai ter que se voltar para Deus, porque vai ver que a imagem, o ídolo, não resolveu a situação. E nós vemos aqui que a mesma coisa. O Egito que adorava imagens e esculturas, o Egito que tinha os seus ídolos, você começa a entender que vai acontecer. A profecia do profeta Isaías vai dizer que eles se juntarão com Israel. Olha, essa é uma profecia que a gente sabe, que o Egito, vou dizer até os dias de hoje, adoram vários e vários ídolos, qualquer coisa vira o seu ídolo, e vai chegar dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eles entenderão quem é o Senhor nosso Deus. Aonde o texto vai dizer para nós que o Senhor ferirá aos egípcios. E quando o egípcios, a pessoa está doente, a pessoa vai procurar um médico. No meu ponto de ver, no meu modo de entender aqui, os egípcios vão procurar os ídolos para poder realizar aquela cura ou para aquela cura acontecer. E não irá acontecer. Versículo 22. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará. Então quer dizer, é algo
que só o Senhor nosso Deus, Ele pode realizar. E tudo isso vai trazer o quê? Vai trazer a fé. A palavra do Senhor vai dizer que eles irão adorar com sacrifícios e também com ofertas, adorarão ao Senhor. Então a gente vendo esta palavra, esta profecia de Isaías, a gente já começa a entender que não somente o Egito, mas naquele grande dia, todos se voltarão ao Senhor nosso Deus. Por isso que é bom estarmos preparados, estarmos preparando a nossa vida enquanto é tempo. Amém? Então que Deus abençoe. Foi aí a leitura desta palavra maravilhosa. E eu agora quero fazer uma oração e quero lembrar que hoje, segunda-feira, teremos a nossa live no canal Tempos Rio. Eu, a irmã Lília, a Adrielen, o Adriel, nós estaremos aqui falando das grandezas do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Eu te apresento agora cada lar, cada família, a vida, Senhor, deste irmão, a vida desta irmã, esta pessoa que agora clama, Pai, pelo milagre, pela bênção. Eu peço a Ti, meu Deus, traga ao nosso coração compreensão da Tua palavra, ao coração deste irmão, ao coração desta irmã, ao meu coração, Pai. Abra nossa mente, o nosso entendimento, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe, meus amados. Não esqueça, logo mais no horário das 20 horas, eu e a irmã Lília, nós estaremos aqui na nossa live no canal Tempos Rio. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à tua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.